Ai, muito bem. Vamos voltando. Hoje, como eu já falei algumas vezes, vou tomar o café com meu amigo Rogério Saab. Vamos falar de empreendedorismo, de inovação, um executivo jovem que tem uma cabeça voltada para o futuro. Então, é disso tudo que nós vamos falar hoje. Então, o Rogério está aqui. Agora, com certeza vai dar certo. O pessoal tá chegando de volta, tá todo mundo de volta aí, que beleza. Aí, Rogério, agora vai. Pronto, agora vai. Agora vai. Rogério, um prazer muito grande receber você, gratidão por você aceitar o nosso convite, por estar com a gente aqui. Eu queria te falar o seguinte, nós iniciamos esse movimento lá no início do isolamento, pela inquietude de não ficar parado, de criar um movimento contra a inércia, de não ficar parado olhando o tempo passar. Então, foi daí Uhum. que surgiu a ideia de começarmos esse grande movimento de energia, de motivação, de olhar para o novo, de sermos pessoas melhores, de termos clareza em relação ao que a gente quer. Então, é nesse ritmo, com essa energia boa, que nós te convidamos para tomar o café e para falar um pouco de muita coisa com a sua, como eu já disse algumas vezes nos stories, tudo, com a sua juventude, ao mesmo tempo com a experiência de um alto executivo. Boa noite, Rogério. Zé, boa noite. É uma satisfação muito grande. Eu já te agradeci a lembrança aí pelo convite e fico mais envaidecido ainda quando você fala que eu sou um jovem. Eu só espero que eu não seja aquele, sabe Olha aquele, aí, pessoal, a aquele juventude. jogador que é sempre, pô, isso aqui é revelação, vai ser muito bom e tal, e o cara nunca aparece, né? Mas enquanto eu estiver sendo chamado de jovem, tá ótimo. Obrigado, obrigado, Zé. É um prazer, uma honra estar aqui contigo. Rogério, eu já vou Diga. iniciar, eu vou falar duas palavras e você vai falar tudo o que significam para você essas duas palavras. É empreendedorismo, é inovação. O que significa isso para você? Na verdade, é quase que uma palavra só isso aí. Ó, a Júlia falou aqui, ó, jovem bonita, hein? Olha aí, Rogério. Parece. Para mim, Zé, para mim isso são quase que sinônimos, sabe? Uma coisa que a gente tem observado muito dentro das empresas é uma palavra chamada intraempreendedorismo. E Intraempreendedorismo. o intraempreendedorismo, que é um predicado muito procurado nas organizações hoje, nada mais é do que aquela pessoa que primeiro acredita naquilo que ela faz e aquilo que ela faz, ela quer fazer diferente. E então a gente tem um histórico no Brasil um pouquinho diferente, por exemplo, do que a gente tem nos Estados Unidos. Então, quando se faz uma entrevista de emprego para um jovem norte-americano, se esse jovem tem um histórico de empreendedorismo, por exemplo, Uhum. uma pergunta bastante frequente é: ótimo, poxa, você já empreendeu? Quantas vezes você quebrou? Olha aí, E olha o aí. quantas vezes você Ô, Rogério, quebrou, eu diga. quero só falar uma coisa. Pessoal, eu não falei uma coisa muito importante. O Rogério vai nos dar uma aula aqui hoje de empreendedorismo, de startup, de inovação, de um monte de coisa. Então, aperta o dedo aí no aviãozinho e chama as pessoas que você acha que vão, que gostariam de estar participando e vendo e ouvindo tudo isso. Pega o aviãozinho aí, chama as pessoas da família. De repente, se você é líder, chama a sua equipe para que a gente esteja ligado em tudo isso que nós vamos falar aqui. E outra coisa, Rogério, eu sempre falo o seguinte, que nós somos movidos a coraçõezinhos. Então, tem que ter coraçãozinho aqui também para vibrar com a gente. Tem um Vai lá, monte aí. Rogério. Desculpa a interrupção aí, mas Não, é imagina, muito importante, eu precisava dar esses recados. imagina, a hora que você quiser. E aí a gente, então, essa é uma das grandes perguntas. Então tá, então você empreende, quantas vezes você quebrou? No Brasil a gente tem uma cultura um pouquinho diferente, né? Você ter falhado é quase que um demérito. E Uhum. então a pergunta de um empregador norte-americano, eu estou usando norte-americano, mas de algumas culturas, principalmente ocidentais,
Porque o Uhum. quantas vezes a pessoa que empreendeu e quebrou demonstra a coragem daquela pessoa para fazer algo diferente e não necessariamente que ela é incompetente para fazer algo. Simplesmente ela teve uma ideia, Olha aí, teve a olha aí. iniciativa, foi atrás, correu e não deu certo. E inovação está intimamente ligado com o erro, né? Inovação, você não consegue inovar se não falhar. Tem uma gradação dentro disso, a gente pode falar de algumas coisas, então tem um autor que eu gosto muito que chama Jürgen Apello. E o Jürgen Apello, Uhum, ele fala muito sobre a cultura ao erro. Então, assim, não é só você celebrar o erro, é que tipo uhum, de erro que eu vou celebrar. É aquele erro que realmente foi arriscado ou foi um erro em que eu podia ter utilizado uma boa prática, fui negligente e não utilizei e errei. uhum, Então, não é só sair celebrar, eu tentei aqui, não deu certo, vamos comemorar mesmo assim. Não. Se foi uma coisa uhum, nova, eu comemoro. Mas é um pouquinho disso. Então, você perguntou sobre empreendedorismo e inovação, eles são intimamente ligados, não dá para dissociar uma palavra da outra. uhum. É isso. Quando a gente fala de empreendedorismo, de inovação, tem uma coisa que está intimamente ligada a isso, que é startup. E tem muita gente que, às vezes, ouve esse nome e fala: que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Dá uma aulinha para a gente aí. O que é uma startup? Não vou dar aula, hein, Zé? Eu vou, dentro do meu parco conhecimento aqui, vou tentar ajudar, mas vamos lá. Tem se falado muito de startup nos últimos anos e, assim, para resumir, uma startup ela tem que ter, a princípio, base tecnológica. Então, se eu abrir uma padaria na esquina, na esquina não existia padaria, fui lá e abri uma padaria. Isso é uma startup? A princípio, não, porque ela não tem uma base tecnológica. Então, quando a gente fala de startup, é uma nova empresa com uma Hum, ideia que possivelmente é disruptiva, né? Ou seja, quer mudar mercados e que tem uma base tecnológica por trás. Tá? E aí eu tenho uma série de gradações de startups. Eu milito muito na área de startup de impacto. E aí as startups de impacto, se fala de impacto social, mas a nomenclatura mais atual é de impacto, são startups que têm tecnologia, mas principalmente tecnologia social, que é uma tecnologia que não hum, necessariamente é a tecnologia de bit e byte, né, que é de computador e de uhum, processamento, mas tem tecnologia social embarcada. Então, essa tecnologia social possibilita que essa startup ganhe dinheiro e faça o bem ao mesmo tempo. Então, eu posso dizer, resumindo, uhum, startup é uma empresa iniciante que uhum, busca uma oportunidade de mercado e que normalmente tem base tecnológica, é mais ou menos uhum. isso. Rogério, eu já vi algumas experiências de empreendedores que estruturam uma startup e tem os eventos de captação de recursos. Eu acho que é de interesse de muita gente aqui. Como é que funciona isso? Você tem uma ideia de desenvolver uma plataforma tecnológica, alguma coisa, e você vai e coloca a sua ideia e pessoas investem nessa ideia. Como é que funciona isso, Rogério? Pode funcionar de uma série de formas. Assim, quando você precisa de capital para impulsionar ou alavancar a tua startup, normalmente você começa com capital próprio e aí a partir desse capital próprio você pode alçar novas rodadas de investimento. E essas rodadas de investimento, elas vão desde o que a gente chama de early stage, que é uma empresa early stage, que é onde ela ainda está, ela tem só ideia, tem só um protótipo, o protótipo ainda não foi realmente testado, Uhum, então eu tenho ali amigos, família que vai investir e tal, e esses investidores são os chamados investidores anjo. uhum, Então, eu posso dizer que eu sou investidor anjo em duas startups, porque eu entrei nessas startups enquanto elas ainda estavam nesse estágio de protótipo, de ideia. E aí eu vou passando por uma série de rodadas de investimento e que pode até chegar num Series D, Series C, que são os investimentos de maior porte. Aí eles chegam a US$ 1 milhão,
a Olha aí, 10 olha milhões de aí. dólares, 100 milhões de dólares, aí o céu é o céu é o limite. Mas o importante é que para ajudar nessa jornada, no meio desse caminho, eu tenho uma entidade, uma instituição que são as aceleradoras. E aí no Brasil a gente já tem uma série dessas aceleradoras. Nos Estados Unidos tem algumas muito Uhum. famosas que geraram frutos como Uber, como Airbnb, que passaram por aceleradoras. Então a gente tem Plug and Play, tem uma série delas. E essas aceleradoras, elas dão não apenas acesso ao Uhum. dinheiro, ao investimento, mas elas dão acesso ao dinheiro que a gente chama de smart money. O smart money é o dinheiro e que junto desse dinheiro vem Uhum. conhecimento. Então, vem outros investidores, vem pessoas que têm conhecimento de finanças, conhecimento de consultoria, e que não só vão ajudar Ó, aquela empresa com a grana, né, com o dinheiro, mas também vão ajudá-la com conhecimento para que ela consiga enfrentar essa jornada que é a de uma startup. então a pessoa tem a oportunidade de realmente entrar no negócio. É isso, exatamente. E normalmente ela vira esses dinheiros, né, que entram, esse smart money ou esses investimentos, normalmente você está ganhando sócios para o teu negócio. Então, a gente vê, Hum. vira e mexe, a gente vê, a startup tal teve uma rodada de 10 milhões de dólares, aí você fala, putz, o cara que teve essa ideia aí tá rico. Não tá, não. Na Ah, verdade, o que ele ganhou foi muito trabalho, porque esse investidor virou sócio e vai começar a cobrar aquele empreendedor de maneira, inclusive, mais profissional, para que ele entregue metas, né, entregue resultados cada vez mais possíveis de serem mensurados. Então, na esse é o realidade, a pessoa contexto. não está comprando a empresa, está entrando no negócio, investindo no negócio. Está virando sócio, está entrando no risco. Essa é a Pessoal, ideia. primeira coisa, eu hoje não olhei, tem gente de onde aí? Eu vi que tem gente do Rio, tem gente de Goiânia, tem gente de Curitiba, tem gente de onde aí? Tem gente de Salvador, que sempre, o Gilmar lá de Uberlândia acabou de entrar. De onde tem gente aí hoje? Rogério, normalmente tem gente do Brasil inteiro Estou aqui. vendo, E eu estou acabei vendo. não perguntando hoje. Outra coisa, pessoal, eu quero receber pergunta. Nós temos que explorar muito esse conhecimento do Rogério aqui. Não foi por acaso. Não, ó, o Suail lá de Rio Verde, Rio a Verde, Rio Dani de lá do Janeiro. Rio, o Jefferson. Ó, aí, ó, tem mais gente lá de Rio Verde, a Priscila. Então, eu quero que vocês me ajudem a explorar todo esse conhecimento do Rogério na área de empreendedorismo, na área de inovação. Não foi por Assim, acaso que eu trouxe o Rogério aqui hoje. Se nós criamos um movimento para contra a inércia, para que nós tenhamos clareza em relação ao que a gente quer, para que a gente tenha um movimento nas nossas carreiras, ou empreendimento numa nova carreira, então é oportunidade para a gente explorar aqui. Então eu quero que vocês me ajudem fazendo perguntas para a gente explorar aí toda essa experiência e conhecimento do Rogério. Rogério, e eu vou te a Cindy perguntar uma dizendo, tem coisa. eu, Zé, Brasília. Oi, Cindy. Oi, Cíndia. Isso, tem eu também, Zé, aqui de Brasília, que coisa boa. Ó, Maceió, a Kelly lá de Maceió, tá vendo? Tem gente. É, eu vou te fazer uma pergunta agora mais profunda. Essa não Pela tem sua resposta cara. pronta, não. O que faz sentido para você, Rogério? Olhando para esse mundo de hoje, como eu estou dizendo toda hora, com a sua juventude, o que faz sentido para você? Que faz sentido para mim. Eu tenho essas perguntas. Da próxima vez a gente combina as perguntas, viu, Zé? Para não ficar vendido aqui. O que faz sentido para mim, como eu falei, eu tenho me engajado muito nessa questão dos negócios de impacto. O negócio de impacto ele tem uma filosofia por trás, ele vem principalmente por conta do Mohamed Yunus, que foi o ganhador do Prêmio Nobel em Uhum. 2006. O conceito básico é de negócios que fazem o bem. Então, para Negócios que mim, fazem o bem.
Isso, negócios sustentáveis que fazem o bem. E para mim, talvez o que faça sentido é fazer o bem. Muito tem se falado sobre propósito, né? Propósito virou uma buzzword, assim, todo mundo fala, porque agora tem que trabalhar com propósito, propósito, propósito. E é curioso como a gente fala muito de propósito e às vezes deixa os valores um pouquinho de lado. E propósito e valores, Uhum. apesar de parecerem estar muito próximos um do outro, não necessariamente significam a mesma coisa. Então, eu vou citar um exemplo bem rapidinho. Gostei disso aí, hein? É, eu falo muito sobre isso quando a gente vai dar consultoria para gestão e tudo mais, pelo seguinte. A gente viveu agora, por exemplo, e aí sem entrar na seara de questionamento de política, nem nada disso, mas a gente viu um ministro que era o ministro da Justiça, que era o ministro Moro, e a gente teve o presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas que ambos tinham o mesmo propósito: combater a corrupção, melhorar o país. O propósito é o mesmo dos dois. Acho que isso é inegável. Agora, talvez os valores de ambos fossem um pouquinho diferentes. Uhum. Como os valores Uhum. eram divergentes ou eram diferentes, essa amálgama ela se desfez. Uhum. Então, é importante que a gente tenha incutido quais são os valores que eu trago para a minha vida para Uhum. alcançar os meus objetivos, né? Para alcançar o meu propósito. Uma vez eu vi uma entrevista da gerente de recursos humanos da Netflix, e aí perguntaram para ela assim, por que vocês têm tão poucos normativos internos para as pessoas, né? Vocês quase não têm regras e tal. E aí ela falou simplesmente assim, ela falou, a gente contrata pessoas que têm os mesmos valores que os nossos. Ah, Se elas têm os mesmos valores, eu não preciso ficar dizendo para elas como fazer, elas vão saber, eu só preciso dizer para onde que ela tem que chegar. E aí tem uma outra citação bem rapidinha também, que é do ex-ministro Aires Brito, que eu admiro muito, que era ministro do STF, uhum. e aí, logo que ele aposentou, o Roberto Dávila, fazendo uma entrevista com ele, perguntou, ministro, agora o senhor está aposentado, né? Já cumpriu tudo que tinha que cumprir em termos profissionais, qual é o seu propósito de vida a partir de agora? O Aires Brito, muito sabiamente, falou assim, olha, o meu propósito, eu vou confessar para você que eu não sei, mas eu tenho valores muito fortes. E Olha esses aí. valores eu tenho certeza que vão me levar para um lugar muito bom. Então, Uhum. pensando no que é importante, eu acho que o que é importante para mim são os valores, e fazer o bem, para mim, é algo super importante. Então, acho que Uhum. esse é o ponto. Rogério, você Até minha falou. filha entrou aí, Zé, ó. Ah, coisa Papai, ó, boa! um beijo. Eu estou com a pergunta do Júlio aqui, mas eu quero fazer um comentário antes. Eu trabalho nas minhas formações, os meus processos de coaching, eu começo por aí, com todos os meus coaches. O autoconhecimento e, a partir do autoconhecimento, o alinhamento com valores. Eu sempre falo o seguinte, eu faço um exercício com todos os meus coaches, nas minhas formações, assim, em relação a valores, porque se você tem algum objetivo que não esteja alinhado com seus valores, vai dar problema. Sem dúvida. Em algum momento vai te gerar uma insatisfação e aí, de repente, você não vai estar se sentindo bem, não vai estar se realizando e, de repente, não sabe o que é. Mas, na realidade, lá na essência, é que você está ferindo algum valor relevante seu. Não é isso, Rogério? É isso aí. Essa é a essência, né? E a gente Uhum. muito discute, falando um pouquinho de ambiente corporativo, a gente muito discute planejamento estratégico, né? Então, eu já trabalhei algum tempo na área de planejamento estratégico, durante algum tempo eu fui gestor de inovação, que ficava dentro da área de planejamento. E a gente vê uma ênfase muito grande no planejamento. Não, então vou planejar a minha vida, vou definir as minhas metas, quero saber onde eu quero chegar. Tem dois problemas nisso. O primeiro é que a gente está num mundo que muda de uma forma como nunca se mudou na história, né? Numa velocidade muito grande. Então, planejar é importante, é óbvio. Ninguém vai fazer Uhum. nada sem planejar. Mas esse planejamento ele tem que passar por ciclos cada vez mais curtos. Aí eu evoco aí o
o Eric Rice, por exemplo, do Lean Startup. Então, cada vez ciclos mais curtos de revisão desse planejamento. Então, a gente tem aquele ciclo PDCA. Esse ciclo PDCA ele tem que ser cada vez mais constante, porque eu planejo para 5 anos, só que o mundo muda em 6 meses. Então, eu já tenho que revê-lo, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, que normalmente eu deixo um pouco de lado os valores, que os valores são a forma como eu vou atingir aqueles meus objetivos. Então, sempre num planejamento, seja pessoal, né, seja da pessoa, seja no planejamento organizacional, os valores eles têm que ser muito fortes, porque são eles que vão dizer como eu vou atingir aqueles objetivos. É isso aí. Gente, eu estou gostando muito dessa conversa, eu quero explorar muito mais ainda dessa experiência de inovação e empreendedorismo que o Rogério está nos trazendo. O Júlio faz uma pergunta bem pontual aqui, ó. Quais as principais competências empreendedoras para superar a crise atual e melhor aproveitar o novo normal? Quais? Quais as principais competências? Eu vou citar duas que eu acho que são muito importantes. E aí, de novo, né? É uma leitura minha, né, Zé? Assim, nada. A primeira delas, eu gosto muito do Simon Sinek, quando ele fala sobre consistência. Tem um vídeo dele muito legal no YouTube, se vocês tiverem interesse de acessar. Ele fala sobre consistência no casamento. Então, assim, como que você sabe que você ama a sua esposa, que você ama seus filhos? Não é porque, de repente, você acordou um dia e fala assim, eu te amo. Não é assim. Na verdade, você ama sua esposa, ama seus filhos, porque todo dia você acorda, é recebido com um beijo, com um abraço, tem um almoço gostoso para comer em casa, faz um passeio legal no parque num dia. E são essas pequenas coisinhas do dia a dia, ou essa consistência, que te levam a acreditar e ter a certeza de que você ama alguém. Então, consistência para todas as pessoas, para a realização, é fundamental. E o outro ponto que eu acho muito importante para esse novo normal, né? Acho que vai vir, já é buzzword também, né? Assim como várias outras aí. Para esse novo normal, assim, que eu enxergo, é um negocinho chamado curiosidade. Eu gosto muito de biografia. Então, assim, se perguntar assim, qual a tua leitura preferida? É biografia, adoro ler biografia. Tem uma do Leonardo da Vinci, que o Walter Isaacson escreveu, e assim, o resumo da ópera é uma biografia super densa, mas o resumo da ópera é o que diferenciava o Leonardo da Vinci de todos os outros gênios, e existiam vários gênios na Renascença, mas ele era um expoente. O que diferenciava ele de todos os outros? A curiosidade. Os códex do Leonardo da Vinci traziam anotações do tipo como funciona a língua de um pica-pau. Então ele tinha curiosidade até a como desenhar o rodamuinho em movimento, ou coisa assim. Então ele era curioso ao extremo. E a curiosidade é o que leva a gente a observar pequenos detalhes e a fazer diferente. Então acho que se a gente for curioso e tiver consistência naquilo que a gente faz, a gente consegue produzir, fazer algo diferente e viver esse novo normal aí que se põe à nossa frente. Você falou uma palavra que tem a ver com uma coisa que eu falo muito e trago, insisto com as pessoas e trabalho isso nos nossos cursos, nas nossas formações. Quando você fala de ser curioso, aí me passou pela percepção e pela atenção. A pessoa que é curiosa, ela para olhar, ela se envolve, ela Sem procura dúvida. entender como é que funciona, tem que estar presente e inteira procurando entender alguma coisa, não é isso? Exatamente. É por isso que a gente tem tanto se falado de mindfulness, né? Porque a gente vive num momento em que a gente recebe uma quantidade de informações ao mesmo tempo, toda hora, né? De forma ininterrupta. Se a gente não se dá espaço para perceber aquilo que acontece à nossa volta, a gente não consegue nem chegar nesse nível de curiosidade. Então, perfeito. A gente precisa mesmo se voltar para o nosso interior
e nos darmos a oportunidade de sermos curiosos, né? Senão a gente não consegue sair do outro lado. Esse é o ponto. Rogério, olha outra pergunta boa que eu vou te fazer. O que te faz acreditar no empreendedorismo? E eu já percebi, nas muitas conversas que eu já tive com você e tudo, assim, parece que você gosta, né? Parece que é algo que te inspira, não é isso? Então, o que Eu que te gosto. faz acreditar e que te desperta para o empreendedorismo? É, eu acho que a livre iniciativa, nesse sentido de empreendedorismo, é o que move o mundo, na verdade, né? A gente precisa de pessoas que querem mudar para que o mundo mude. A gente não pode se conformar. Então, o empreendedorismo é algo que eu tenho comigo desde quando eu não tinha. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, o senso comum pode levar a eu preciso ter uma empresa para ser um empreendedor. E eu Uhum, falei um pouco agora atrás um pouquinho que tem o intraempreendedorismo, que você pode empreender mesmo trabalhando numa empresa, né? Então, uhum, os gestores no mundo inteiro buscam pessoas que empreendam dentro de empresas. aham, Mas num movimento mais recente, como eu falei, eu comecei a investir em algumas ideias empreendedoras, eu abri uma empresa, agora eu tenho uma parceria com um amigão, um irmão meu que é o Gino, a gente tem uma empresa junto em que a gente dá treinamento, dá consultoria, a gente tá escrevendo livro agora, enfim, empreender, na verdade, é isso. Empreender é se movimentar para querer mudar uma realidade. E, assim, a gente às vezes acha, poxa, o que eu estou fazendo é muito pouco, é o pouquinho que você faz, é o outro pouquinho que outra pessoa faz, dois pouquinhos juntos. É isso que muda o mundo, né? É essa uhum, movimentação que muda o mundo. E é por isso que cada vez mais espaços de coworking ou o que se chama de economia colaborativa vão ganhando uhum, espaço, porque o pouquinho de um com um pouquinho de outro é que movimenta a nossa sociedade. Inclusive, esse uhum. novo normal está colocando até em xeque economia colaborativa, espaços de coworking, né? Como é que a gente vai ficar com tudo isso frente a essa pandemia? Mas é aquilo, né? Uhum. O mundo muda em 20 minutos, então a gente tem que estar sempre preparado para essa mudança. Mas É é isso isso, aí. acredito muito no empreendedorismo para a transformação do mundo. Show. Eu quero fazer um registro aqui de dois grandes amigos que eu vi que entraram e estão com a gente aí agora, Rogério. O Oswaldo Garcia, meu grande amigo, Poxa, que e honra. o Marcos Jacinto também está aí com Ah, a que gente. honra, Que que coisa joia. boa, gente. Muito bom Gratidão vê-los. por todos vocês desse Brasil inteiro que estão com a gente. E a Nete está perguntando aqui uma coisa: você poderia dar exemplo de uma startup do bem? Uma startup de impacto, como você citou? Eu posso fazer propaganda da que eu invisto. Ótimo! Eu invisto numa startup que chama Onawa, 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 com W, e ela trabalha com um conceito novo que chama People Commerce. Na verdade, é uma plataforma de venda direta que possibilita que pessoas possam vender produtos de marcas e gerar uma renda extra para elas mesmas. Então, eu vou só dar um exemplo aqui Hum, para. Porque todo conceito meio inovador você precisa explicar umas 10 vezes, né? Porque aham, se não tiver que explicar 10 vezes é porque ele não está muito novo, não. Então, a ideia é a seguinte: você, no seu celular, você consegue ter uma espécie de um marketplace ou um catálogo de produtos de uma marca que você admira e você pode comercializar esses produtos. Então, por exemplo, a gente uhum, fechou uma parceria com a Coral Tintas. Quem são os embaixadores da marca Coral Tintas para a Onawa? São os uhum, pintores. Então, os pintores têm o catálogo de tintas da Coral Tintas. Então, ao invés de você ir até uma loja comprar uma tinta, o próprio pintor que vai pintar a sua casa pode vender a tinta para você, ele tira uma graninha extra daquilo, né? E aí pinta a sua casa e ainda ganha dinheiro. Então, o negócio do bem é aquele que gera o bem para várias pessoas, né?
E ele pode ter um outro conceito também, que é aquele que não tem nenhum, que tem um impacto positivo para a sociedade. Então, ou então que ele neutraliza o impacto negativo para a sociedade. Então, se eu tenho uma indústria que é poluente, por exemplo, não vou citar uma indústria específica, mas é uma indústria que é poluente, e ela joga dejetos no rio. Mas se essa indústria que é poluente joga dejetos no rio, depois ela limpa o rio e ainda faz reflorestamento, ela está anulando o impacto negativo dela para o meio ambiente, por exemplo. Então ela conseguiu se transformar numa empresa, não é uma startup, mas numa empresa que faz o bem para a sociedade e para o meio ambiente. Essa é um pouco da ideia. Ótimo. Rogério, eu queria que você falasse, até porque com certeza é algo de interesse de muita gente que está com a gente, desse projeto seu com o Gino. O que vocês fazem? O que vocês estão levando? E como é que as pessoas podem se conectar a vocês? Joia. O Gino é um irmão, não é nem amigo, é irmão, é um parceiraço. A gente trabalhou junto há algum tempo. E aí, em determinado momento, a gente se juntou por um ideal que é a educação. Então, a gente tem uma empresa que chama Red Links e ela é focada em educação. E qual que era a ideia que a gente tinha? A ideia que a gente tinha é que esse modelo educacional que hoje está posto, ele precisa ser revisto, porque ele não leva... A gente tem uma casta de privilegiados que têm uma boa educação e a gente tem uma série de pessoas que não conseguem ter uma educação adequada. Então, qual que foi o primeiro produto que a gente criou e que traduz um pouco do que a gente pensa? A gente se certificou, tem uma certificação internacional que chama Management 3.0, e essa certificação internacional é bastante cara para que se tire no mercado. Então, eu e o Gino, nós viramos instrutores e a gente pensou assim, como é que a gente vai fazer inclusão social nessas turmas? O que a gente fez? Primeiro, a gente não cobra um valor para que as pessoas participem da turma. A gente diz, olha, o curso custa tanto aí no mercado. Você contribui com quanto você quiser. Mas a gente tem uma meta. Se a gente atingir essa meta aqui, tudo que exceder essa meta vai servir para que outras pessoas que não podem pagar por um certificado internacional como esse participem do treinamento. Então a gente abre a turma, abre a arrecadação, atingiu a meta. Tudo que ficar aquilo, a gente coloca pessoas dentro da turma que não poderiam fazer. Então a gente chama líderes comunitários, a gente chama líderes de ONGs, e são pessoas que precisam de treinamento de gestão, mas que não teriam acesso a esse tipo de treinamento, e dessa forma elas conseguem ter acesso. Então, de novo, a gente já conseguiu em algumas das turmas colocar 50% de pessoas pagando e 50% de pessoas não pagando. Olha aí. Então, e ficou super sustentável, todo mundo se beneficiou e a gente conseguiu fazer uma entrega super bacana. Então, de novo, fazendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, as pessoas conseguem mudar, transformar a sociedade. É isso. Essa aí eu já anotei no meu caderninho, viu? Pode anotar. E eu quero conhecer muito mais desse projeto seu e do Gino, porque eu sei que tem muita coisa boa aí. Inclusive, eu quero conversar. De repente, o Gino vem um dia conversar com a gente aqui também. Ia falar para você isso agora. Chama o Gino para trocar uma ideia, que ele tem muita história para contar. Pensa num cara que já quebrou pra caramba. Vai ter história para contar. Aproveitando que o Rogério está falando de forma inovadora dessa questão de inclusão, eu estou preparando para vocês um presente que eu vou dizer o que é amanhã. E presente é presente, né, Rogério? Presente não é pegadinha. Presente é algo que você prepara com muito carinho e oferece de forma gratuita para a pessoa. Então, nós estamos preparando, eu com a equipe nossa do Instituto Z1, um presente especial para vocês e eu vou dizer amanhã o que é. Então, estejam com a gente amanhã, que vai ter novidade, algo inovador também, já que nós estamos falando de inovação, e nós preparamos especialmente para vocês, e eu vou dizer amanhã o que é. Então, Rogério, tem uma coisa, eu anotei duas palavras aqui, e de repente me veio à cabeça que parece que
pode ser a mesma coisa e, de repente, as pessoas confundem. Inovação é a mesma coisa de agilidade? O que tem a ver agilidade com inovação? Pois é. De novo, agilidade também é buzzword, né? Muito do que a gente não necessariamente a agilidade tem a ver com inovação, apesar de parecerem quase que sinônimos, às vezes podem ser inclusive um paradoxo. Mas a agilidade, na verdade, tem a ver com a gente falou agora há pouquinho sobre estarmos atentos às mudanças do mundo. Então, o pensamento ágil tem muita relação com, se eu sei que o mundo muda todo o tempo inteiro, eu preciso adotar formas de fazer as coisas que me permitam mudar aquilo que eu estou fazendo a qualquer momento. Esse é um pouquinho da ideia do pensamento ágil. Fatalmente, ele leva à inovação. Por quê? Porque se eu estou observando aquilo que acontece à minha volta e eu estou aberto a mudar aquilo que eu estou fazendo para me adaptar àquela mudança, fatalmente aquilo vai me levar a uma inovação. Então, esse é um pouco da ideia de que que eu falei agora há pouco, né, o planejamento de longo prazo, aquele planejamento de 5, de 10 anos, ele está mudando de figura. Só que a gente está num momento de transição, em que eu tenho muitas vezes gestores que estão acostumados com o status quo, né, com a forma que as coisas eram feitas antigamente, e eu tenho pessoas que já estão com esse mindset, com essa cabeça ágil. E aí eu tenho um choque de ideias. Mas a agilidade, o pensamento ágil, eu acho que inexoravelmente ele vai acabar tomando conta das nossas vidas, das organizações, de startups ou o ambiente que quer que ele seja empregado. Mas que ele, a princípio, tende a levar à inovação, sem dúvida. Eu quero registrar também a presença do nosso amigo Adriano. Que bom, Adriano, que você está chegando aí para estar com a gente. Rogério, olhando para esse novo jeito de trabalhar, novo jeito de nos relacionarmos, um novo tudo, o novo normal, como nós estamos dizendo aqui, que oportunidades você vê em todo esse movimento, em toda essa transformação, olhando aí para o nosso futuro? Zé, tem uma profissão que está muito em voga nesses últimos tempos aí, que é o tal do futurista. Então você já deve, não é futurólogo não é quem lê carta e lê mão não, é o tal do futurista. O futurista é aquele que ele observa o que se chamam de mega tendências. Ele pega essas mega tendências, tem um instituto muito legal na Noruega que faz isso muito bem. Um amigo, uma pessoa que acabou virando amigo, que é o Peter Crompton, que ele faz isso muito, muito bem. A partir das mega tendências, esse futurista, ele consegue formular novas tecnologias ou novas formas de se relacionar socialmente. Então, uma das coisas que a gente observa com distanciamento social, por exemplo, assim, que pode-se dizer que dentro em breve pode acontecer, por exemplo, novas certificações de empresas quanto ao asseio daquelas empresas. Então, eu vou ter, por exemplo, restaurantes que vai dizer, olha, essa empresa passou por uma sanitização e você pode confiar que as pessoas usam máscara, as pessoas usam luva. Isso é algo que hoje a gente não entra num restaurante, lógico, a limpeza é importante, mas eu não vou querer saber se todo mundo está usando máscara e luva. Mas talvez isso possa começar a acontecer, né? É um dos efeitos da pandemia. Outra coisa que é uma reversão de uma tendência natural que eu falei agora há pouco, são, por exemplo, os espaços de coworking. Num passado bastante recente,
haveria um IPO muito grande de uma empresa chamada WeWork, que ela trabalha somente com espaços de coworking. E isso virou uma tendência muito forte, porque Uhum, juntar várias ideias, vários negócios no mesmo ambiente, uhum, tem um teórico da inovação, que é o Christensen, ele diz que a inovação ela só surge da colisão de ideias. E quando você uhum. coloca um monte de gente com empresas e negócios e ideias diferentes no mesmo local, a tendência que isso gere inovação é muito grande. E com isso já surgiram os espaços de coworking. Mas, de novo, com a pandemia, com as pessoas trabalhando cada vez mais É, remotamente, como é que ficam esses espaços de coworking? Como é que ficam as cidades que foram construídas para que as pessoas se desloquem de um lugar a outro para trabalhar? Porque a pandemia é, acelerou o processo de trabalho remoto, né, o home office. Então, é. tem uma tendência grande de que eu não preciso mais de tantas ruas assim, eu não preciso mais talvez morar próximo do meu trabalho, então talvez as pessoas consigam morar cada vez de forma cada vez mais longe do seu trabalho e trabalhar remotamente. Então, assim, é uma série de mega tendências, de coisas que podem acontecer ou não, e a grande vantagem de ser futurista é que ele pode falar qualquer coisa, não tem compromisso nenhum com estar certo ou estar errado, porque Hum. ele falou assim, olha, eu achei que podia acontecer, não aconteceu, paciência. Né? Mas tem vários estudos que falam sobre as mudanças que vão ocorrer por conta de tudo isso que está acontecendo agora. É isso. Pessoal, vocês perceberam que nessa nossa conversa com o Rogério, olha como é que o tempo passa, já tem quase uma hora que nós estamos Eu conversando falo aqui. pra caramba, né? Que coisa boa tá essa conversa, rapaz. Eu quero chamar a atenção de todos aqui para tudo isso que nós estamos conversando. Então, assim, nós falamos de inovação, nós falamos de empreendedorismo, de startup, de futurismo agora. Ou seja, tem lugar para todo mundo, tem lugar para quem tem ideia, tem lugar para quem quer mudança, tem lugar para quem tem disposição, gente. Só não tem lugar, sabe para quem? Depois de tudo que o Rogério falou, e eu sei que ele vai concordar comigo, só não tem lugar para quem está parado no tempo, para quem foi para dentro de casa e não abriu a janela para olhar o que está acontecendo. Aí não tem lugar. Agora, se você quer se colocar em movimento, com certeza, se você tem ideia, coloque essa ideia em prática, se coloque em movimento, tem lugar para todo mundo e tem lugar para coisa que ninguém tinha pensado em fazer. E, de repente, é isso que o povo está precisando. Não é isso, Rogério? É isso. Compartilhe as ideias. Às vezes a gente tem um senso comum de que, putz, eu tive uma grande ideia, eu vou guardar ela aqui para mim, e aí quando for o momento oportuno, eu vou lá e coloco ela em prática. De novo, a teoria não diz isso. A teoria diz que quanto mais eu compartilhar aquela ideia com pessoas que podem me ajudar a executá-la, mais a tendência de que ela dê certo é maior. O grande diferencial da inovação não é a ideia. O grande diferencial da inovação é a execução. Inova quem executa bem. Não inova quem tem uma boa ideia. Inova quem faz uma boa execução. Esse é o segredo, essa é a chave. O sabe é o que faz, não é o que sabe. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, o nosso canal Zé Humberto lá no YouTube, nós já estamos chegando a 600 inscritos e nós queremos todos com a gente. Tem mais de 20 horas de conteúdo, já são quase 80 mil visualizações os nossos vídeos. Então, todo dia nós estamos colocando coisa nova lá e a gente quer compartilhar isso com vocês. Rogério, para a gente já ir encerrando, eu queria que você dissesse como é que o pessoal entra em contato e entra na rede sua com o Dino, nesse grande projeto maravilhoso aí. A gente, bom, a minha rede social pode falar comigo através de Instagram sem problema nenhum, rogério.saab, né, @rogério.saab. Fiquem à vontade para me adicionar, para conversar, para mandar mensagem. Nós estávamos no movimento intenso de abertura de turmas
A gente deu uma parada porque outros projetos entraram. Eu falei que a gente está escrevendo livro, a gente está dando consultoria, enfim, a gente está fazendo tanta coisa que a gente deu uma parada nas turmas, mas a gente vai retomar com as turmas e com o processo de educação. E o Gino é mais conhecido que... Eu falo para ele que ele é celebridade já. A gente vai pegar avião para dar curso fora, ele é parado no aeroporto, assim. Então, ele já é mega conhecido, mas é Gino Terentin. Vocês acham ele fácil também aí nas redes sociais. Entre em contato conosco, a gente troca uma ideia, a gente está sempre aberto. É isso aí. A Madalena já colocou aí, ó, @rogério.saab. É isso aí. Pessoal, como eu disse, amanhã, estejam comigo aqui amanhã, #1942. Nós estamos preparando um presente muito especial para vocês. É presente, é gratuito e com certeza vai ajudar muita gente, vai trazer muito aprendizado que nós vamos oferecer amanhã. Mais uma vez, gratidão, Rogério, eu sempre digo no final, amizade e gratidão são duas coisas sagradas para mim. Obrigado pela sua amizade, gratidão por você estar com a gente e gratidão a todos vocês que estão sempre religiosamente 1942 com a gente. Roberto, Rogério, grande abraço e gratidão por você estar com a gente aqui. Eu que te agradeço a tua generosidade. A gente acabou não falando, mas em determinado momento na Caixa eu sucedi o Zé numa superintendência e ele foi de uma generosidade incrível, porque sentou comigo, me explicou, disse o que eu tinha que observar para a área que eu estava assumindo, sempre com essa cortesia e com essa grande humanidade que você carrega. Muito, muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Zé, eu estou sempre à disposição, sempre que você quiser. Que coisa boa, Rogério. Pessoal, grande abraço a todos e a cada um de vocês e nos encontramos aqui amanhã de novo, #1942. Grande abraço a todos. Até mais, Rogério. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.